Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22, irmãos, que é o último capítulo, então nós estamos aí caminhando para o final do primeiro livro dos Reis. Se Deus permitir, irmãos, nós continuaremos a história dos reinos do norte e do sul e de seus reis no segundo livro dos Reis, se Deus assim permitir e for agradável a Ele que assim se faça. Mas nós estamos então no final do livro e nós voltamos ao confronto, por assim dizer, de Acabe contra o profeta do Senhor, chamado Micaías. Irmãos, antes de nós lermos o texto, vamos lembrar o que nós vimos no último domingo e o que nós temos visto, melhor, nos últimos domingos. Vocês se lembram que o rei de Israel, que era Acabe, ele teve que lutar contra o rei chamado Ben-Hadad, lembram-se? E Deus, por meio de sua graça e poder, deu vitória ao rei de Israel, do qual Acabe era o rei, contra Ben-Hadad, um pagão inimigo do povo de Deus. Mas vocês se lembram que quando Acabe teve a chance, e não só a chance, mas a ordem de Deus de destruir Ben-Hadad, Acabe não fez. Lembram-se? Ele entrou num tratado comercial, num negócio, numa aliança com Ben-Hadad, na qual, nessa aliança, Ben-Hadad prometera devolver as terras que seu pai havia conquistado de Israel. Então, Ben-Hadad diz: meu irmão, eu vou então nesse acordo aqui de paz, de negócios, eu vou devolver as terras que meu pai conquistou de Israel, vou devolver de volta a Israel. Aí, Acabe acreditou e aceitou. E como nós vimos no domingo passado, para surpresa de 0 pessoas, o ímpio voltou atrás. Surpresa de 0 pessoas. Eu fico pensando, irmãos, se nós crentes, nós que somos filhos de Deus, feitos de Deus, já temos problema em manter a palavra, nós já temos alguns sérios problemas de falar e fazer. Aí nós esperamos que os ímpios mantenham. Então, para surpresa de ninguém, Ben-Hadad não fez o que havia dito. E nós começamos aí, como nós vimos no domingo passado, nós começamos o capítulo 22 com 3 anos se passaram, 3 anos se passaram dessa aliança entre Acabe e Ben-Hadad. E aí vocês se lembram que Acabe, ele agora lembra-se que há uma terra chamada Ramote de Gileade que Ben-Hadad não devolveu. E aí Acabe diz assim aos seus conselheiros: nós vamos ou não vamos tomar aquela cidade que é nossa de Ben-Hadad? E vocês se lembram que Acabe chama o rei de Judá, o rei Josafá, para vir até ele e entrar numa aliança de guerra, para que ambos, juntos, unidos, guerreiem contra Ben-Hadad para recuperar esse território chamado Ramote de Gileade. E Josafá aceita. Só que antes, Acabe, como vimos no ano passado, reúne 400 profetas dele para consultá-lo se ele deveria ou não subir contra Ben-Hadad e se ele seria ou não vitorioso. E os 400 profetas falsos de Acabe dizem: sobe, que o Senhor vai entregar Ben-Hadad nas suas mãos. E o rei Josafá, que era um rei piedoso, e como nós vimos no domingo passado, estava errado em fazer aliança com Acabe, mas nós sabemos que crentes falham. Ele não deixou de ser crente por isso. Ele falhou nisso e nós devemos atentar para a falha dele não repetir. Mas crentes falham e ele falhou. Mas mesmo assim, ele, como era um homem crente e piedoso, ele disse assim: não há nenhum profeta do Senhor aqui para que nós possamos consultá-lo? Porque Josafá percebeu que os profetas, os 400 de Acabe, estavam bajulando o rei. Eles não falavam a verdade. Eles falavam porque o rei queria ouvir aquilo. E Josafá percebeu: não tem nenhum profeta aqui que seja o profeta do Senhor, que fale a verdade. Aí Acabe diz assim: tem um aqui que fala assim, Micaías, mas eu não gosto dele não, porque ele sempre fala contra mim o que é mal. Aí Josafá disse a Acabe: não fale assim do servo de Deus.
E então Micaías é chamado à presença de Acabe e de Josafá. E nós terminamos o texto passado vendo tanto Acabe como Josafá esperando Micaías, o profeta, o único profeta do Senhor que Acabe conhecia, ali no caso, que estava próximo para ser chamado, esperando esse profeta do Senhor em tronos. Estava Acabe e Josafá sentados em tronos, com os 400 profetas num eirado, num campo aberto, à entrada do palácio de Acabe. Os 400 profetas profetizando favoravelmente. Tinha até teatro, vocês se lembram, né? E um dos profetas falsos colocou um chifre e fingia cifrar os colegas profetas, dizendo: assim farás a Ben-Hadad. Então era um espetáculo. Isso tudo para constranger Micaías quando ele chegasse. Quando o profeta do Senhor chegasse, ele teria que ser constrangido e ficar, por assim dizer, no lugar dele. Olha o poder de Acabe. Olha a glória de Acabe. Você vai falar contra um homem desse? Você vai falar o que é mal para esse homem? Olha o poder dele, a glória dele terrena. Ok? É aí que nós paramos. Agora vamos ler o texto. Nós leremos o texto a partir do versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vê todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, e nesta noite, ó Pai, todos nós que aqui estamos, não rejeitemos a Tua palavra, por mais confrontadora que ela seja aos nossos pecados.
Ajuda-nos a atender a Tua palavra, Deus, para que vivamos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Com perdão dos pecados, e te pedimos, com auxílio do Espírito. Amém. Meus irmãos, lembram-se? Acabe preparou um show, um evento ostensivo, uma pressão da glória humana para que Micaías falasse o que era bom. Essa ostentação de Acabe num trono, de Josafá num trono, de profetas, 400, profetizando tudo era que era agradável ao rei, fazendo teatro, uma festa, uma grande festa, era uma pressão que de fato pretendia que Micaías não dissesse o que era mal na frente do rei, ou para o rei. Micaías tinha que dançar conforme a música. Na verdade, sua escolta, os homens que estão levando Micaías à presença de Acabe, já deixaram clara o que Micaías deveria dizer. A palavra que ele deveria dizer. Olha o versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, ou seja, de um dos profetas do rei, e fala o que é bom. Olha que pressão. Cuidado que você vai falar lá, hein? Essa pessoa pode fazer mal contra você, ela tem autoridade, ela tem poder, tem influência. Cuidado com o que você vai falar. Fala o que é bom, fala o que os outros estão falando também. Mas Micaías, meus irmãos, não estava interessado nos bastidores do palácio. Ele não queria saber o que os homens estavam falando, os profetas de Acabe, ou deixando de falar. Ele não ficou impressionado com a elegância dos reis, nem se intimidou com o balbuciar dos falsos profetas, por mais que fossem o número destes. Tudo o que importava a Micaías era comunicar fielmente o que Deus queria que ele dissesse. Tudo que importava ele é ser fiel a Deus. Olha o versículo 14. Respondeu Micaías. Vamos ler juntos? Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser. Irmãos, aqui já de início há uma verdade para nós aqui. Acabe imaginava poder persuadir o profeta a lhe falar uma palavra mais branda e gentil. Ele imaginava ter poder sobre a palavra de Deus. Ele imaginava que com o seu poder terreno, o profeta do Senhor se dobraria à vontade dele. E assim o próprio Senhor, de quem o profeta era o representante. Acabe até mesmo achava que o profeta poderia decidir o que falaria ao rei. Olha, vê o que os profetas, disse o mensageiro do rei, vê o que os profetas estão dizendo e fala segundo o que eles dizem. Veja o que você vai escolher aí. Ele imaginava que o profeta de Deus tinha alguma escolha, Sofia. Mas isso não seria possível. Não há um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, irmãos, não tem escolha. Um profeta verdadeiro, o ministro da palavra fiel, ele não tem escolha. Ele tem que falar o que Deus ordena. Ele não tem, se ele é um profeta fiel. Ele não fica escolhendo o que vai falar. Ele fala o que Deus revelou. Um profeta verdadeiro não modifica, corrompe, subtrai ou acrescenta a palavra do Senhor. Aquilo que Deus falar, o profeta deve proclamar com absoluta fidelidade. O apóstolo Paulo fez bem quando disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja, o que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei. Na noite que foi traído, tomando pão, tendo dado graças, disse: mas o que eu recebi, Ana, Heloísa, Alcácer, José, o que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que o ministro da palavra deve não
mercadejar a palavra. Paulo diz assim, como nós vemos no culto aqui, na nossa liturgia, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Irmãos, esse verbo mercadejar era o verbo usado próprio para os negócios de um varejista. É mais ou menos a ideia, o mercadejar, é mais ou menos quando alguém ia vender um vinho a outra pessoa, só que passava aquele vinho diluído em água, vendendo como se fosse vinho puro. Essa é a ideia de mercadejar, é corromper a mercadoria, é falsificá-la e vendê-la como verdadeira. Paulo diz, nós não somos como muitos que estão corrompendo a palavra, diluindo a palavra para que ela possa soar mais agradável. Então veja, olha, talvez algumas pessoas da igreja não gostem desse texto aqui, ou talvez não gostem desse, então vamos pular esse versículo aqui, deixa eu pular esse texto, vamos pular esse capítulo aqui. Paulo diz assim, nós não somos como tantos outros que ficam escolhendo o que vão pregar e o que não vão pregar. Por que Paulo não fazia assim? Ele vai dizer, porque antes falamos na presença de Deus, Deus está nos vendo, e é Deus que vai nos julgar. Não é a igreja que vai julgar o ministro, por fim. A igreja julga o ministro vendo se ele é fiel ou não. Mas quem é o grande juiz do ministro, aquele juiz no dia final que vai condenar a alma ou salvar a alma do ministro, é Deus. E por isso Paulo diz, antes falamos na presença de Deus, da parte do próprio Deus. O ministro é o representante de Deus. O profeta fala da parte de Deus. Ele não tem escolha. Se ele tiver, ele é um falso profeta. Muitos ainda não entenderam essa verdade básica. A palavra de Deus é livre e soberana. Ela não está debaixo do controle de quem quer que seja. A palavra de Deus é livre e soberana. Ela não pode ser controlada por quem quer que seja. Nós é que estamos debaixo do controle dela. Essa responsabilidade pesa, acima de tudo, aos ministros da palavra. Portanto, meus irmãos, orem por seu pastor. Peça a Deus que ele seja fiel, custe o que custar. Às vezes até o ministério dele, numa igreja. Mas peçam a Deus, orem pelo seu pastor. Peça para o bem da alma de vocês, que ele não oculte nada do que Deus disse. O bem da alma de vocês. Versículo 15, veja aí. E vindo ele, Micaías, ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade ou a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, agora que vem, né, uma surpresa, assim, algo que a gente a princípio pode não entender no texto, é a palavra de Micaías aqui. Ele diz assim, ó, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ué, mas ele não tinha dito, Micaías, que ia falar o que o Senhor ordenou? E agora ele está, Ceiline, falando, Mira, a mesma coisa que os outros profetas, porque os outros profetas disseram, sobe e triunfarás sobre Ben-Hadad. O Senhor vai te dar triunfo. E agora ele repete as palavras. Irmãos, é uma pena que nós não possamos ouvir o tom da voz de Micaías aqui. Porque certamente foi cheia de sarcasmo e ironia. Talvez ele tenha dito dessa forma. Ele olhou os profetas, profetizando, e viu que todo mundo estava bajulando o rei, e diz assim, sobe, o senhor vai fazer isso aí com você, vai entregar. Por que a gente pode imaginar que ele usou de ironia e sarcasmo? Por quê? Pela resposta do rei no versículo 16. Olha, diz aí, o rei lhe disse, quantas vezes é preciso fazer você conjurar? Que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Ele percebeu que Micaías estava sendo
irônico. Ele percebeu que Micaías, era como se Micaías dissesse assim: por que você quer a verdade? Você quer ouvir o que você quer ouvir. Então aí tá o que você quer ouvir. Sobe e você vai vencer. Pronto. E aí o rei diz no versículo 16: quantas vezes te conjurei, te fez jurar que não me fales senão a verdade em o nome do Senhor. Esse versículo, a palavra de Acabe, dá a ideia a nós que esse diálogo entre os dois já aconteceu várias vezes. Quantas vezes te conjurei? Ou seja, quantas vezes eu te disse, você é sempre irônico comigo, quantas vezes eu já te disse para você falar a verdade do Senhor para mim? E aí a pergunta é, meus irmãos, Micaías está brincando? Por que ele está sendo irônico aqui? É brincadeira agora do profeta? É um profeta brincalhão, que fica ali brincando e tal. É isso, irmãos? Não, o que está acontecendo aqui? Ele não está brincando, irmãos. Ele está falando com ironia, mas está falando e transmitindo uma verdade. Irmãos, quando alguém como Acabe já rejeitou a verdade, ela não lhe interessa mais. A ideia aqui é que Micaías, meus irmãos, é que Micaías teria dito, irmãos, a Acabe o seguinte: olha, não adianta o que eu diga a você, você não vai atender. Então, por isso ele está usando de ironia, mas é uma verdade. Olha, você não quer ouvir a verdade, sabe por quê? Você já decidiu o que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo que acontece conosco, para entender bem isso aqui. Você sabe quando nós estamos conversando com alguém que já ouviu a verdade várias vezes, tantas vezes, mas nunca se submete a ela, e você fica meio desanimado? Já? Não é? Aí a pessoa te pergunta o que fazer, e você fala assim, ó, você está tão desanimado já, porque você sabe que ela vai fazer, ela nunca faz. Aí você fala assim, ó, faz o que você quiser. Ó, eu acho que... tá bom. Essa é a ideia. E Micaías está dizendo irônico, vai e sobe que você vai vencer. Ele sabe, como é verdade, nós vimos no texto, porque Acabe vai mandar prendê-lo, que ele não vai dar ouvidos à verdade. E aí veja o texto. Qual é a aplicação aqui? Irmãos, olha só, eu queria que nós saíssemos daqui, se a gente não pegar tudo do sermão, isso aqui, eu clamo a vocês, em nome de Deus, que nós todos aqui saímos com isso no coração. Quando a palavra de Deus se torna para nós irrelevante e apenas uma mera formalidade, deveríamos ficar extremamente apavorados. Quando a palavra de Deus falada não surte mais efeito na sua vida, você deveria ficar apavorado. Alguém pode dizer que busca a palavra de Deus, como Acabe mandou chamar Micaías, e de certa forma está interessado no que ela tem a dizer. Mas isso não passará de conversa fiada se essa pessoa não se submeter à palavra. Não são poucos os que parecem se deleitar com formalidades e boa teologia, embora sempre estejam agindo em desacordo com a palavra e de acordo com seus desejos e anseios pecaminosos do coração. Essas pessoas já estabeleceram no coração o que vão fazer. Para elas, irem à igreja e ouvir a palavra é apenas formalidade, porque eles já decidiram. Não existe gente assim? Às vezes nós somos assim. Às vezes eu e você somos assim. Eu já decidi o que eu vou fazer. Só que eu vou lá perguntar para alguém só por questão de consciência. E geralmente eu sei a quem perguntar. Geralmente eu procuro pessoas que vão concordar comigo. Eu não pergunto quem eu sei que vai me confrontar. Eu pergunto a quem vai concordar comigo. O que realmente dirá se você ama ou não a palavra de Deus, que é a verdade, é se ela está operando em você a submissão devida a ela. Conhecer a verdade não é a mesma coisa de ser um filho dela. Veja o que Tiago diz. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A pessoa é a seguinte, a ideia de Tiago é
perfeita, é verdade como é de fato. Quando a gente vem domingo aqui ouvir a palavra de Deus, no momento que a gente está ouvindo a palavra, a gente está enxergando a gente como a gente é, os nossos pecados. Mas o homem que não toma a posição de agir segundo ela é como um homem que olha no espelho o seu reflexo e depois ele vai embora para casa e já não lembra como ele era. Porque ele não tomou uma posição. Ele não fez o que tinha que fazer. Então a palavra se tornou apenas uma formalidade para isso. Mas olha o que Tiago diz, aquele que considera a palavra e pratica. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado e feliz em tudo o que realizar. Tiago 1, 22, 25. Vamos continuar o texto. Micaías, então, foi ali, né, ouviu a palavra de Acabe. Olha, até quando eu vou ter que fazer você jurar para me falar a palavra? Então Micaías diz assim, ó, segura aí a verdade então. Olha o versículo 17. Então disse Micaías, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Quando Micaías teve a visão, ele viu Israel disperso nos montes. A ideia é de que o povo correu, fugiu, perdeu a batalha. E diz o Senhor, eles são como quem não tem dono, ou seja, o rei tombou. O rei ia morrer, Acabe ia morrer. Como nós vamos ver que ele morreu na batalha? Porque eles são como quem não tem dono, não tem um rei, porque Acabe vai morrer na batalha. Então, Deus disse que você vai morrer lá na batalha. E aí, sabe qual é o irônico? Que a palavra do Senhor diz ao povo, volte cada um em paz para a sua casa. E é interessante, né? Que quando morre o ímpio, o governador ímpio, o povo tem paz. Porque era para ser uma confusão, morrendo o rei, não é? Só que não. No caso de Acabe, é um alívio. Quando o perverso morre, o povo fica em paz. Quando o governante perverso cai, há paz. Por isso que Deus derrubará, por fim, todo o governante perverso. Nós não sabemos nem a hora que vai cair, nem como. Mas uma coisa nós garantimos, através da Bíblia, a palavra de Deus. Todo tirano e perverso cairá. Mais cedo ou mais tarde. Se ele não se arrepender, não haverá quem o levante. Porque Deus o derrubou. Por isso nós não tememos tiranos. Porque nós sabemos que é uma questão de tempo. Ainda que nós nada possamos fazer contra os tiranos da terra, Deus tudo pode. E Deus fará. Acabe vai cair. Ele vai tombar. Diz o texto. Olha o versículo de número 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse, Josafá, rei de Judá, que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. Veja que este homem, Acabe, ele tem a consciência, meu querido Arthur e Isabela, meus irmãos queridos. Veja que ele tem a consciência cauterizada. Ele não consegue, Cristiane, perceber que quem fala por meio do profeta é Deus. Ele pensa que é uma questão só de não gostar, sabe? De desafeto, alguém que não gosta de mim. Às vezes nós entendemos as coisas erradas, André e Ana Lúcia, minha irmã, e Laila. Nós temos quando o irmão vem falar uma coisa pra gente, que confronta a gente acha que ele não gosta da gente. Aqui. Tá vendo como ele só fala o que é mal? Esse homem não gosta de mim. Não tinha nada a ver com isso. Micaías está falando uma palavra dura para ver se Acabe tem alguma esperança de arrependimento. Nós veremos que não há esperança mais para Acabe. Ele já passou do ponto de retorno. Mas Micaías falou bem para ele se arrepender. Veja aí. Todavia, olha o versículo de número 18 então. O rei disse, né? Ele sempre fala o que é mal e não o que é bom de mim. Então, meus irmãos, todavia, ainda que a consciência corrompida rejeite a palavra do Senhor, ela continuará a ser proclamada pelo profeta verdadeiro, para a condenação no caso de Acabe. Agora o profeta dá mais detalhe do que Deus planeja contra Acabe. Olha aí, versículo 19. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, é um texto singular, né?
Um texto maravilhoso, às vezes difícil de entender, que a gente vai entrar agora no conselho de Deus no céu. Deus e os seus anjos, seus ministros, as criaturas celestiais ali no grande conselho de Deus. Foi a visão que Micaías teve, olha aí. Prosseguiu Micaías. Viu o Senhor assentado no seu trono. É interessante, né? Porque, lembra no início do texto, do capítulo 22? Quando o Acabe manda chamar Micaías, ele se assenta no trono. Acabe se assenta no trono, né? Mas Micaías viu o Senhor assentado no trono. Tá vendo o contraste? Quem que Micaías teme mais? Um homem mortal, um pecador no trono? Ou Deus Todo-Poderoso no seu trono? Quem que é mais sábio temer? O mortal assentado no trono, que amanhã morre e passa? Ou Deus eterno no seu trono? Então, por isso que Micaías falou com coragem. Porque ele tem a visão correta de Deus. Quanto mais você tem a visão correta de Deus, menos você vai temer o homem. Sabe por que você teme os homens? Sabe por quê? Você tem medo dos homens? De falar alguma coisa que desagrada aos homens, sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você não temos a correta imagem e o correto entendimento de quem Deus é. Quanto mais você contemplar a glória de Deus, menos você vai temer os homens. Menos, porque você conhece, você vê o Deus Todo-Poderoso. E mais coragem você terá. É por isso que Micaías teve a coragem que teve. Porque ele viu o Senhor no seu trono. Vamos lá? Olha aí. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Eu imagino Micaías olhando aqueles 400 profetas ali, Renata, Diácono Felipe, 400 profetas só e rindo, sabe? Enquanto o Senhor no seu trono tem miríades de milhares e milhares, milhares e milhares de miríades de exércitos diante dele, dos anjos celestiais. Quem que Micaías ia obedecer? Você está aí com 400 profetas dos seus profetas falsos? Mas eu vi o Senhor no seu trono, com os seus milhares de milhares celestiais, seres celestiais, os seres incandescentes, os seres de fogo. E aí, Pedro, olha aí. E aqui, meus irmãos, olha o versículo de número 19 novamente. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E aí, nessa reunião celestial, do conselho celestial, o Senhor faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta. Olha aí, versículo 20. Vamos ler juntos? Leiamos. Quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade, um dizia desta maneira e outro de outra. Então, atenção, olha só que cena maravilhosa essa aqui, hein? O Senhor está no trono, Yahvé, na sua corte celestial, e todos os seres celestiais aparecem na presença dele. E ele faz uma pergunta. Quem se dispõe a enganar, a incitar Acabe, a subir a Ramote-Gileade e cair? Qual de vocês tem uma estratégia? E aí a corte celestial começa cada um a dizer uma coisa. Eu farei desse jeito. E eu farei daquela. E todas essas posições e planejamentos de cada um ali pareciam insuficientes. Até que, olha aí o versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Como que você vai enganá-lo? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: aí o Senhor decretou, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Irmãos, não é biblicamente errado, como nós sabemos, crer que naquela Assembleia Celestial, Satanás também estava ali, com seus demônios. Aí você pode achar estranho, não é? Satanás na corte de Deus. Mas você já viu isso em Jó? E você já viu isso na visão do profeta, quando Satanás acusa o sumo sacerdote de Josué de suas vestes estarem sujas? Você já viu ele lá? Ele é expulso definitivamente na obra de Cristo. Tanto que Cristo, com seus discípulos, aos seus discípulos dirá assim: eis que vi Satanás caindo como um relâmpago. É a partir da obra da redenção de Cristo, do triunfo dele, que Satanás nunca mais pisou no céu. Mas antes disso, ele comparecia lá. O acusador dos irmãos. O espírito enganador. E sabe por que ele comparecia, irmãos?
porque ele é um vassalo de Deus. E ele tem que prestar contas. Irmão, Satanás não tem o reino dele lá. Satanás não aparece lá no céu para fazer uma visita para Deus. Ele aparece porque ele é um vassalo de Deus. Ele não pode, seus demônios, fazer nada que Deus não permita. Lembram-se que quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, os demônios disseram: permita-nos ir para a manada dos porcos. E Jesus disse: vão! E eles foram. Você entende por que eles estavam ali? Porque eles são obrigados. Porque Deus é soberano sobre Satanás e os demônios. E é por isso que nós estamos guardados para sempre. De tudo e de todos. Por isso que poderes e potestades e principados não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo, porque eles são vassalos de Deus. E é por isso que esse espírito enganador estava ali, ouvindo o que Deus perguntava, e ele fez o que lhe era natural: eu o enganarei. Satanás e seus demônios vivem para o engano. E eles amam fazer isso. Ele é o pai da mentira. Ele faz isso desde o princípio. Porque ele é próprio. Então ele se dispôs. Aqui não sabemos se o próprio Satanás era esse espírito ou se algum dos seus demônios. Mas isso não muda. O que de fato nos serve aqui, como a ideia principal, é que um desses espíritos enganadores servem até mesmo, de fato, mesmo sendo enganadores, servem a Deus e aos seus propósitos. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Olha o que diz o versículo de número 23. O Micaías diz agora a Acabe: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Isso que eles estão falando é porque o Senhor estabeleceu que um espírito mentiroso usasse esses profetas mentirosos para te enganar, para falar o mal contra ti. Meus irmãos, o que acontece aqui é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Olha como Paulo explica isso que aconteceu no conselho celestial. Diz que Satanás opera com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por isso, pois, diz Paulo, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Olha, Deus lhes manda a operação do engano, diz Paulo, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E não é isso que Acabe é? Alguém que não se deleita na verdade, alguém que acha que a verdade é contra ele, é má, é ruim. Então Deus está julgando Acabe. Deus lhe enviou a operação do erro. Deus lhe entregou ao enganador. Deixa eu lhe falar, meu irmão, a você e a mim aqui. Se você despreza a verdade continuamente, se eu e você desprezamos a verdade continuamente, Deus nos entregará àquele que nos é próprio, ao pai da mentira. Deus fará isso com você e comigo, se nós repetidas vezes desprezarmos a verdade, não nos submetermos a ela. Não foi o que Jesus fez a Judas, quando o entregou a Satanás? Judas rejeitou tantas vezes a verdade, ouvida da boca do próprio Salvador. Por fim, Satanás entrou nele, diz a Bíblia. Não é o que Deus fez aos homens maus, lá em Romanos 1, porque eles rejeitaram a verdade de Deus. Diz o texto: por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, sob a influência de quem, irmãos? Sob a influência de Satanás. Mas Deus os entregou porque primeiro eles odiaram a verdade. Meus irmãos, o casamento de um homem, de uma mulher que odeia a verdade, que nunca se submete à verdade, com o pai da mentira, é o casamento perfeito. Deus está juntando aquilo que nasceu um para o outro. Acabe odiava a verdade, então Deus entregou ele aos espíritos mentirosos, para que ele fosse destruído por não amar a verdade. Irmãos,
Mas um ponto eu queria tratar com vocês aqui também. É que nós vemos que enquanto Acabe tramava contra Micaías, como persuadir, como pressionar Micaías a falar o que ele queria, Deus tramava contra Acabe. E aí uma verdade aqui. Quando alguém aqui na terra trama como ir contra Deus, Deus no céu trama contra ele. Vou falar de outra forma. Se eu e você vivemos tramando como pecar contra Deus, saibamos que no céu Deus está tramando contra nós. E vou mostrar na Bíblia que é assim mesmo, ok? Você se lembra dos filhos do sacerdote Eli? Aqueles mau pastores que pecavam enquanto diziam ali servir a Deus? Enquanto eles faziam o que era mal na terra, o Senhor havia decidido em seu plano fazer o mal a eles. A Bíblia diz que o sacerdote Eli tentava, é verdade que de uma maneira muito fraca, sabe? Aquele pai que está vendo que o filho está fazendo coisa errada e fica, em vez de ser firme. O sacerdote Eli fala, filhos, não é bom que você... O que o sacerdote Eli tinha que fazer? Destituí-los do sacerdócio. Tem que tirar eles do sacerdócio. Mas deixou eles lá e ficava, filhos, não é bom o que vocês fazem. Os rapazes, os sacerdotes, Ofni e Finéias, estavam dormindo como mulheres na igreja, gente. Praticando imoralidade dentro da igreja, dentro do templo. A câmara lá onde ficava o anexo do templo. Dormiam lá. E a ideia é que o pai ficava, filho, não é muito bom, o povo está falando aí de vocês. Eu estava lendo o J.C. Riley sobre os deveres dos pais. Eu compartilhei com alguns irmãos pais aqui no grupo dos pais da igreja, nos grupos, né? E o Riley diz assim, o lugar onde os homens mais falham na Bíblia, os santos de Deus, é com relação aos seus filhos. Você vê grandes homens de Deus falhando com seus filhos. Eli, Davi, ele é o calcanhar de aqueles são os filhos, porque é difícil ir contra a própria carne, né? É difícil reconhecer que a própria carne está errada. Difícil, né? Pois é, onde os pais mais caem, é ali. Um homem e uma mulher podem cair ali, por mais crentes que sejam, é ali que eles são testados, quando eles têm que repreender a própria carne. E aí veja, lembram-se, Eli foi lá e falar com eles. Só que o texto diz que eles não deram ouvidos. Por quê? É óbvio que eles amaram mais a mentira do que a verdade, como Acabe. Mas o texto diz assim, não ouviram a voz dos seus pais, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2, 25. O Senhor tinha um plano para eles. Qual que era? Era matá-los. Eles estavam tramando contra Deus. Mas Deus estava tramando contra eles. Mas, irmãos, eu falo isso para o nosso bem, viu, irmãos? Quantas vezes essas coisas nos têm salvado do pecado? Eu não quero que Deus trame contra mim. Eu não quero Deus a meu favor. Quero que Deus olhe com seu favor para mim. E não que Ele trame contra mim. Então, o que eu faço? Eu fujo do pecado. Em Miqueias, no profeta, nós encontramos Deus tramando contra os poderosos, a elite poderosa do seu povo. Olha só em Miqueias o que diz. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ai daqueles que planejam a iniquidade e o mal no seu leito. Enquanto estão dormindo assim, no final do dia, estão planejando o que vão fazer de errado, como vão trapacear. E aqui a ideia dos poderosos, né? Dos juízes, dos magistrados que oprimem o povo, que praticam. Eles ficam tramando como é que vão fazer uma coisa. Ai daqueles. Aí veja o que o texto diz. Continua o texto. À luz da alva praticam o mal, porque o poder está nas mãos deles. Então é uma elite governante que tem o poder nas mãos e fazem o mal a quem quer que seja. Se cobiçam campos, lembram de Acabe? Cobiçar campos? O arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família. É interessante que Miqueias fala de uma família. A ideia é que poderia haver uma família que retinha
no reino de Deus, no povo de Deus, um poder, uma família de elite. Uma família com nome. E essa família achava que podia fazer tudo. E Deus disse assim: eis que eu estou tramando mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa serviço. Desse mal, eles não poderão escapar. E não andareis mais altivamente com orgulho, porque será tempo mau. Miqueias 2, de 1 a 3. Veja, Deus planejando o mal. Em Jeremias diz assim: o Senhor diz, eis que estou forjando o mal e formo um plano. A linguagem é essa mesmo, está escrito lá. Formando um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e vossas ações. Jeremias 18, 11. Portanto, irmãos, você está planejando ir contra Deus? Lembre-se que Deus pode estar planejando contra você. Ouça o que o profeta diz como advertência e atenda o seguinte: convertei-vos agora, pois cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Jeremias 18, 11. Convertei-vos agora, pois. Deixe o ímpio o mau caminho, e o injusto seus planos iníquos. Converta-se ao Senhor. Ele terá compaixão e muito perdoará. Meu irmão querido, meu irmão amado, crentes pecam, infelizmente. Crentes podem tramar contra Deus, contra a vontade dele. Não faça isso. Davi fez, acabou muito mal. Teve muito sofrimento. Não faça assim. Não faça assim. Não queira Deus planejando contra você. Vamos caminhar para o fim. O que aconteceu com Micaías? Ele foi fiel à palavra, certo? Ele foi um profeta fiel. O que ele recebeu? Humilhação e sofrimento. Olha aí, versículo 24 e 25. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? A ideia é a seguinte, Cristina, o Espírito do Senhor é meu. Eu falo, esse profeta falso, Zedequias. Esse é o mesmo do chifre que a gente viu lá, fazendo teatro. O Espírito do Senhor está em mim. Quando é que ele saiu de mim para ir para você? Porque você está falando uma coisa contrária do que eu estou falando. E aí deu uma bofetada no rosto do profeta Micaías. E aí Micaías diz assim, disse Micaías: eis que verás naquele dia. Naquele mesmo dia você verá que eu falo pelo Senhor, quando você estiver fugindo de câmara em câmara para te esconderes. A ideia é a seguinte: quando vocês subirem para Ramote de Gileade, você verá, Flávio, que Deus falou, disse Micaías, por minha boca, quando você estiver fugindo daqueles que querem te matar. Você saberá naquele dia. Irmãos, espere e verás. Micaías se submete ao teste profético. Lembra? Olha o que Moisés escreveu. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor me falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, essa palavra é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21, 22. Então, quando o profeta disser algo e não se cumprir, não tema esse profeta. O Senhor não falou por ele. Mas o profeta de Deus fala a palavra da verdade e a palavra da verdade se cumpre. Irmãos, quem dera nós pudéssemos mergulhar, por assim dizer, a verdade em uma solução de fidelidade profética e ela ficasse azul e aí constatássemos que ela é verdadeira. E se ela ficasse vermelha, a gente saberia que ela é falsa. Quem dera que fosse assim, né? Pudesse mergulhar a palavra de um profeta numa solução e se ficou azul, tá certo. Ficou vermelho, tá falso. Tá? Mas nós temos um meio muito mais seguro, graças a Deus, para que nós saibamos se uma palavra é verdadeira ou falsa. E é a palavra que é dita segundo a Bíblia ou contra ela. Nós podemos examinar a palavra do profeta pela palavra de Deus. Olha só, hoje nós temos uma forma muito mais exata, não só esperar para ver se é, mas hoje nós temos uma forma muito mais exata para medir toda e qualquer profecia ou palavra que se apresente como sendo de Deus, se ela está de acordo com a doutrina bíblica. Olha o que Pedro diz, o apóstolo: se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém quer falar, fale segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje registrada. E aí, se falar segundo essa palavra, é verdadeiro o que fala. Se falar contra, é falso. Irmãos, se quem fala, fala segundo o Evangelho, então veja aqui o que Paulo diz. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o Evangelho que vá além deste que vocês receberam de mim, seja anátema. Gálatas 1:9. Se alguém falar algo que não está na Bíblia, seja maldito. Pedro, então, nos ordena o seguinte: irmãos, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, uma vez que ela foi registrada. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. No mundo de mentira você tem a verdade. E aí continua, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração, sabendo primeiramente isto: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de imaginação humana, porque nunca, jamais qualquer profecia da palavra de Deus foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:19-21. Meus irmãos, nós não precisamos esperar mais a palavra do profeta se cumprir para saber se ela é ou não verdadeira. Nós temos a palavra do Senhor. Nós somos muito mais privilegiados. Nós já sabemos quando um profeta fala a verdade e quando ele fala mentira. A palavra de Deus é o padrão, é o crivo para estas coisas. Se ele não falar segundo a palavra, é falso a sua pregação. Mas se ele falar segundo a palavra, nos submetamos, porque é a palavra do Senhor. Irmãos, veja aí, versículo 26 e 27 nós terminamos. O 28, irmãos, eu não vou trabalhar ele, porque o 28 é a mesma promessa dada a Zedequias, o falso profeta, dada a Acabe. Porque o Micaías diz assim: se você, Acabe, voltar, se o senhor voltar em paz, eu não falei da parte do Senhor. Ou seja, se você não morrer na batalha, eu não sou um profeta do Senhor. O que acontece? Acabe morre na batalha. Então, Micaías é um profeta do Senhor, certo? Então, o mesmo princípio para Zedequias. Você verá o que eu disse é da palavra do Senhor, porque você vai tentar se esconder, fugindo de câmara em câmara. E você, Acabe, se você voltar em paz, eu não falei pelo Senhor. Você vai morrer lá. É o mesmo princípio. Deus mostrará quem tem razão. Aliás, eles falam disso, irmãos. O tempo está sempre a favor daqueles que servem a Deus. E sempre contra os que desobedecem. Um presbítero, uma vez, eu estava vendo uma pregação de um presbítero, lá em São Paulo. E ele disse uma coisa que eu não esqueci. Ele usou aquele versículo famoso, conhecido, aquele que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz isso, né, meus? A gente gosta desse versículo, né? E tem que gostar mesmo, porque isso é verdade. Aqueles que amam a Deus têm todas as coisas cooperando a favor deles para a glória de Deus. Mas esse presbítero aproveitou e falou de uma outra forma uma verdade bíblica também. Ele disse assim: e todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, todas as coisas cooperam para a destruição daqueles que não amam. Isso é uma verdade. Está vendo aqui Acabe. Ok? Eu termino. Olha aí o versículo 27 e 28, parte final. Vamos ver juntos terminar? Leiamos. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Irmãos, o que o profeta de Deus recebeu por ser fiel? Humilhação e sofrimento. Você dificilmente deve esperar respeitabilidade se você defende que se deve falar a palavra do Senhor com fidelidade. Não espere neste mundo que este mundo e muitas vezes pessoas dentro da igreja te respeitem
por defender a verdade. Não caia nesse engano. Sofrimento e isolamento acompanham o lote profético. A gente talvez chamaria hoje de combo, né? É o combo do ministro fiel. Isolamento e sofrimento. Talvez hoje, como ministros, nós soframos pouco porque nós somos pouco fiéis, eu imagino. Porém, se você sofrer por ser fiel, não se desespere. Você é membro de uma irmandade bem-aventurada. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Tiago, na sua carta, ratifica as palavras do Senhor, dizendo: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tiago 5, 10, 11. Não seria um encorajamento para Micaías, e não foi de fato, saber que os profetas verdadeiros são os que ordinariamente recebem afrontas, enquanto os falsos recebem elogios e palmas? Lembremos que o Senhor Jesus Cristo recebeu afrontas. O texto de João, do Evangelho, diz assim: dizendo Jesus isto, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada. O apóstolo Paulo, igualmente, diz o texto que ele, tendo falado ao sinédrio, começou dizendo: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Atos 23, 1, 2. Irmãos, eu termino. Mais uma vez pedindo que você, como o texto fala de profeta, não há como aplicar isso de outra forma. Irmãos, orem por seus pastores. Orem pelo seu pastor e os pastores das igrejas. Orem para que eles estejam mais dispostos e sejam mais corajosos para sofrerem afrontas por amor à palavra de Deus. Eles sentem medo como vocês sentem. Mas peçam a Deus por eles. Peçam que eles sejam como Paulo, como Micaías e como Cristo. Que eles falem a verdade, custe o que custar. E quanto a vocês, irmãos, que vocês testemunhem fielmente sobre Cristo e a vontade dele. Doa quem doer. O Senhor tem algo para lhes dizer, para incentivá-los. Ele diz assim para vocês, irmãos, e para mim também. Não tema as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. E o Senhor termina dizendo a você, naquele dia, por você ser fiel e sofrer por ser fiel. Muito bem, diz o Senhor, servo bom e fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Deus nos ajude. Amém.